Quero saudar a todos na paz do Senhor Jesus Cristo. O programa Momento de Reflexão é um programa feito para compartilharmos assuntos e temas variados de interesse de todas as pessoas, cidadãos e famílias. E o tema do programa de hoje é depressão versus opressão. E as nossas perguntas de hoje são: você sabe o que é depressão? Eu vou repetir. Você sabe o que é depressão? E a outra pergunta é: você sabe o que é opressão? Repetindo, você sabe o que é opressão? O programa terá 2 blocos, sendo que no primeiro bloco estaremos falando sobre depressão e no segundo bloco iremos falar sobre opressão. Iniciando o nosso primeiro bloco, voltamos à nossa pergunta: você sabe o que é depressão? Sim ou não? Olha o que diz a profissional de saúde. Assistam essa entrevista. Eu poderia classificar a depressão, enumerando os sintomas que vão dar esta patologia, Mas eu opto por dizer, para vocês, o que é realmente, como eu vejo a depressão, como ela me parece na clínica com os meus pacientes, É uma falta de esperança total, tão intensa, Uma angústia tão intensa também, que tira qualquer tipo de prazer na vida. E se não há prazer, não há nenhum tipo de investimento. É algo que tem incidido de uma forma gigantesca na nossa população. Parece-se que não existe mais o valor para a vida. Então, perda total da esperança, uma angústia inimaginável. Não existe o prazer por absolutamente nada. Então, como que a pessoa vai viver? E eu digo que eu prefiro mostrar desta forma, porque não adianta eu falar só de uma deficiência de dopamina ou serotonina, Mas eu vou falar e vou enfatizar muito, quando eu falo de depressão, sobre a história de vida de uma pessoa. O que leva uma pessoa a não ter internalizado algo muito bom, que possa olhar para a vida e ver que a vida vale a pena. E o depressivo não vê esse valor na vida, não consegue ver. Agora você já conhece cientificamente o que é depressão. Gostaríamos de ir mais além sobre este assunto. E agora realizarmos uma outra pergunta. A depressão pode levar à morte? Olha aí, nós estamos falando sobre a depressão e questionando: a depressão pode levar a pessoa à morte? Olha o que diz o profissional da saúde. Vejam mais essa entrevista. Ela leva à morte, fatalmente ela leva à morte, porque a pessoa se deixa morrer. Se nós pensarmos em 2 sintomas que são cruciais dentro desse quadro da sintomatologia da depressão, por exemplo, a insônia, a pessoa não dorme, ela não come, então ela se deixa morrer, ela ataca pontos vitais. Lógico que isso é a nível muito inconsciente, mas ela se deixa morrer. E principalmente, ela é levada ao suicídio, angústia inimaginável. Há uma desesperança tão intensa que, para acabar com essa dor mental tão avassaladora, ela põe fim ao próprio corpo. Depois de ouvirmos essas informações e opiniões, queremos convidá-lo a compartilhar, no momento de reflexão de hoje, o que diz a palavra de Deus sobre o tema depressão. Ou melhor, sob a luz da palavra de Deus. Ou melhor ainda, o que diz Deus sobre a depressão. Sendo assim, primeiramente a palavra original é opressão. Depois veio a palavra depressão, que tem origem no latim e significa queda física e mental provocada por uma forte opressão. Um forte estresse acima do limite que o ser humano possa suportar na sua estrutura mental, emocional e física. Um estado de doença física e mental que o homem chamou de depressão. Lá no original não era assim. Mas devemos lembrar que o homem é formado por corpo, alma e espírito. O corpo é a estrutura de massa física que abriga a alma e o espírito. Quando estes abandonam ou saem do corpo, quer dizer, a alma e o espírito, o corpo, paralisa e se decompõe. O que nós chamamos, mortais, de morte. Mas
voltemos à depressão, anteriormente citada como opressão. No livro de Êxodo, na Bíblia Sagrada, no capítulo 3, no verso 9, se fala da libertação de um povo, o povo de Israel, ou povo de Deus, que estava nas mãos dos egípcios, lá na terra do Egito. E diz assim a palavra de Deus: e agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Então, em Êxodo capítulo 3, no verso 9, Deus, a Bíblia Sagrada relata um povo que estava aprisionado, o povo de Israel aprisionado pelos egípcios, e lá esse povo desesperado, clamando, eles clamam a Deus e Deus ouve o clamor deles. E Deus relata que esse povo estava sendo oprimido, esse povo estava sendo sufocado por influências malignas, no caso, um povo que escravizava, que eram os egípcios escravizando os israelitas. No livro das leis, em Deuteronômio, no capítulo 26, no verso 7, Deus, vendo a situação do seu povo, diz a palavra do Senhor: então clamamos ao Senhor Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa miséria e para o nosso trabalho e para a nossa opressão. Deuteronômio capítulo 26, verso 7. Um outro momento da história em que o povo desesperado, oprimido, sufocado por domínios, por escravidão, eles desesperados clamam a Deus e Deus atenta para aquela miséria, porque a opressão, a depressão levam à miséria, e ouvem aquele povo o clamor deles, porque eles estavam sendo oprimidos. No livro da história dos reis, em 2 Reis, no capítulo de número 13, no verso 4, o rei de Israel, Joacás, após errar e pecar, clama a Deus. Olha o que ele diz: porém Joacás suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor ouviu, porque viu a opressão de Israel, pois o rei da Síria os oprimia. Eu queria parar aqui esse momento com você para nós refletirmos um pouquinho. Nós vimos que ali, nessa história de 2 Reis, o rei e o povo erraram e pecaram. Quando eles erraram e pecaram, vieram sobre eles o quê? Vieram uma depressão e uma opressão. Por quê? Porque quando eles fizeram alguma coisa mal, um exército cercou eles e começou a oprimir este povo. Então, uma coisa para você começar a refletir: os nossos erros, os nossos pecados podem nos levar à depressão, podem nos levar a uma opressão. É assim que a maioria das pessoas fazem: erram e pecam, e depois clamam ao Senhor Jesus, porém muitos clamam, mas não a um Deus vivo, e sim a outros deuses, pequenos e não ao Deus verdadeiro. Ou seja, clamam a outros deuses que não os podem ajudar. Ficam gastando energia onde não é o local certo ou o ser certo. Nem fazer nada. Esses deuses não podem fazer nada, quanto mais salvá-los nos momentos difíceis de suas vidas. Ao contrário, quando uma pessoa está no fundo do poço e não vê mais saída, e não tem mais força nenhuma para lutar, no último momento ela clama. Mas quando não se tem o Deus verdadeiro, Jesus Cristo, se ela não crê em Jesus Cristo ou não serve a Jesus, a pessoa, ao chamar por ajuda, chama a outro ser. E se não é Deus, infelizmente é o diabo. E ele vem com algumas sugestões e dizendo na mente daquela pessoa: para você acabou, não tem mais jeito. E por último, ele assopra na mente da pessoa dizendo: dê cabo da sua vida, se mate. E assim, muitos suicídios são cometidos. Infelizmente, muitos daqueles que não têm Jesus morrem ao cometerem suicídios, através de overdoses, enforcamentos, através de saltar de lugares altos,
serem atropelados, se jogam na frente de carros, asfixiam-se com gás, dão um tiro na cabeça, etc. Ou seja, tragédias irreparáveis para as famílias e sociedades que ficam com esse peso. Este é o último estágio da depressão, tristeza selada com morte. Deus não quer isso para você, e sim vida abençoada. Por isso, a palavra de Deus nos ensina e nos dá conhecimento para enfrentarmos e vencermos esses males. Estamos encerrando o nosso primeiro bloco, momento de reflexão. Mas antes, eu queria mais uma vez refletir com você, antes de nós encerrarmos. Depressão versus opressão. Depressão foi criado, o original é opressão. Depressão foi criado por estudiosos, por médicos, distorcendo um pouquinho da influência real do que diz a palavra de Deus. Mas nós que cremos na palavra de Deus, nós sabemos que é um estágio onde a pessoa fica aprisionada. E Deus quer te tirar desse estágio de aprisionamento, desse estágio de miséria. Não importa se você está assim, porque algumas coisas ao seu redor conspiraram para isso, ou se realmente você errou ou pecou e fez com que isso viesse sobre a tua vida. Nós queremos que você saiba o que é isso e como lutar. Nós voltamos já com o segundo bloco do momento de reflexão. Nos aguarde, espere mais um pouquinho. Já nós estamos de volta. Estamos de volta para o nosso segundo bloco do programa Momento de Reflexão. De hoje, com o tema Depressão versus Opressão. No primeiro bloco, refletimos sobre o tema depressão. E a nossa pergunta no segundo bloco é: você sabe o que é opressão? A opressão é um aspecto emocional assim, muito importante e que, se não cuidado, não percebido, realmente pode ter sérios problemas para a saúde, né? A opressão é o ato, o sentimento da pessoa se sentir oprimida, sufocada, né? Muitas vezes com a sensação de ser vigiado, alguma coisa assim. E existe um outro aspecto também, que é o aspecto da violência social, da tirania, né? É um aspecto, inclusive, que a gente vê em muitos governos por aí, né? Em muitos países onde existe o tirano, existe o ditador e assim por diante. Outro aspecto importante é que a opressão, ela pode acontecer na família, no trabalho, né? A intolerância religiosa é um tipo de opressão, a exclusão social é um tipo de opressão, né? E nesse aspecto é fundamental a percepção desse sentimento, tá? E essa percepção, a família é fundamental, né? Porque apesar de acontecer algumas vezes na família também. Por quê? Por exemplo, um jovem que vai para uma faculdade, para um curso, em que o sonho dele é um determinado curso, mas por pressão da família, ele vai fazer aquilo que a família quer, né? A possibilidade desse aluno, desse jovem, estar se sentindo oprimido é bem grande, porque ele está insatisfeito com aquilo que ele está fazendo, não é o sonho dele, o que ele sonha para a vida dele. Então, isso é um aspecto muito importante, por incrível que pareça, acontece no seio familiar. A intolerância religiosa. A intolerância religiosa é um outro aspecto que hoje, em pleno século XXI, a gente ainda existe em vários países aí do mundo, a intolerância religiosa, né? E qualquer tipo de preconceito, racismo, como eu já disse, a exclusão social, isso também são aspectos de opressão. Em estudos bíblicos, opressão é a presença de demônios em determinados lugares, ambientes, pessoas e que promovem e provocam a prisão de uma pessoa num estado negativo, baixo, inferior, levando-a à derrota total. Na Bíblia Sagrada, no livro do conhecimento de Deus, encontramos
no livro de Jó, e Deus dá um testemunho desse homem chamado Jó, sendo, no capítulo 1, no verso 1, diz assim a palavra do Senhor: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Deus dava um testemunho desse homem. Mas num determinado momento da vida desse homem, esse homem que tinha uma vida abençoada e íntima com Deus, ele foi oprimido pelo diabo, ou seja, por demônios, anjos caídos, aqueles que falam nas religiões espíritas e enganam, pois não são almas que voltam, pois não podem voltar. Mas são esses. Porém, Jó era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Jó era um homem que tinha intimidade com Deus, um homem que falava com Deus. E no dia da sua depressão, ele clamou a Deus e Deus respondeu. Aí eu gostaria de parar um momentinho com você, antes de nós avançarmos. A depressão, a opressão, ela pode vir sobre a minha vida ou sobre a sua vida e ela não avisa. Independente se é uma pessoa do bem, como dizem, ou uma pessoa que não é do bem, Jó era um homem íntimo de Deus, um homem que fazia o bem e, além de tudo, se desviava do mal. Ele era um homem íntegro, reto. Porém, num determinado momento da vida, ele foi oprimido. Demônios se levantaram em várias áreas da vida dele, mas ele se manteve firme com Deus. E ele clamou a Deus e Deus respondeu. Numa das passagens, diz a palavra de Deus, que Jó declara: eu bem sei que tudo podes e nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. E Deus relata as Escrituras que o segundo estágio, o final do estágio de Jó, foi muito maior do que o primeiro. Continuamos. No capítulo 36 de Jó, no verso 15, ao aflito, livra da sua alma a aflição e na opressão se revela os seus ouvidos. Ali era um momento de intimidade, onde muitas vezes naquelas dificuldades nós não conseguimos ouvir a Deus ou começamos a ouvi-lo. Deus ouve os homens que temem a Deus e os que o invocam, e respondendo, como nos Salmos, como por exemplo, pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei. Agora, diz o Senhor, porei a salvo aquele para quem eles assopram. Salmo 12, verso 5. Deus está dizendo nesse salmo que não importa aqueles que estão tentando te sufocar, te oprimir, importa que se você clamar, Deus vai intervir na tua vida e tirar desse quadro, talvez que você se encontra. Você que nos assiste, você que nos ouve, você pode estar num quadro deprimido, à beira, de desistir, de acabar com tudo, mas neste momento Deus está dizendo: clama a mim, que eu responderei a ti e te ajudarei. Direi a Deus, minha rocha, por que te esquecesses de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Salmo 42, verso 9. Neste momento o salmista clamava a Deus e estava passando por uma depressão porque havia pecado. Nesse caso específico do salmista, era adultério. Homem de Deus também pecou, e o pecado tem um preço. E para alguns que não têm Deus ou que não se arrependem diante de Jesus, o preço pode ser a morte. A palavra de Deus que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida e a vida eterna. Olha o que diz Romanos 6, 23. Mas em Romanos 6, 23, parte B, continua: mas o dom gratuito de Deus é vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Deus quer dar vida, Deus quer te abençoar, Deus quer te tirar dessa situação em que você se encontra, mas é necessário que você o busque, que você o chame, o clame por Ele, porque nós sabemos que quando pecamos ou erramos, nós chamamos para nós a opressão ou a depressão. Provocamos situações
ruins nas nossas vidas. Mas, se você clamar a Deus, Ele diz que Ele é a vida. Ele pode restaurar você. Veja o que diz o salmista: pelo clamor do inimigo e por causa da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim a iniquidade e com furor me odeiam. Salmo 55:3. Isso tudo porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. Esta palavra está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 10, verso 10, parte A. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Porém, continuando no mesmo versículo, Jesus diz: mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João 10:10, parte B. Quer dizer, Jesus é a solução. Jesus pode mudar essa situação na tua vida. Nós sabemos que a depressão, a opressão, leva à síndrome do pânico e à morte. Mas você tem uma esperança, e essa esperança é Jesus. Olha o que diz: livra-me da opressão do homem, assim guardarei os teus preceitos. Salmo 119, verso 134. E olha o que diz o sábio rei Salomão em Eclesiástico, capítulo 7, verso 7. Verdadeiramente que a opressão faria endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Olha que coisa tremenda. A depressão pode destruir até o sábio. Pessoas de conhecimento, pessoas inteligentes. Olha o que diz a palavra de Deus no Salmo 42 e 43, verso 5. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e Deus meu. Olha que palavra linda. Estendendo para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti, como terra sedenta. Salmo 143, verso 6. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Salmo 101, 21, verso 7. A todo momento nós encontramos na palavra de Deus palavras de conforto, direção, fortaleza para as nossas vidas, saúde, alimento para as nossas almas, para nós sairmos desta dificuldade. E Jesus Cristo, olha o que Ele diz, pergunta e responde dizendo, primeira pergunta: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa a sua alma? Mateus capítulo 16, verso 26. Quero parar aí com você um pouquinho. O próprio Jesus faz uma pergunta para aqueles que estavam ali presentes naquele momento, e no dia de hoje nós fazemos essa pergunta para você que nos acompanha. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você vai começar a entender que o problema da depressão e da opressão está dentro da alma. Alma doente, alma abatida, alma que precisa de cura. Mas Jesus, Ele não só pergunta, Ele tem a solução e a resposta. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Mateus capítulo 22, verso 37. E a ação de Jesus sobre a sua vida ou daqueles que confiam em Cristo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, diz assim: porque Ele é o mesmo Deus de paz, vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Coisa tremenda o que diz a palavra do Senhor. Sendo assim, quem cura a alma, cura a depressão. Jesus Cristo é o médico dos médicos e Ele pode curar a sua alma, Ele pode curar a sua depressão e a sua opressão. Olha o que diz a palavra do Senhor no Salmo de número 125, no verso 1, diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre.
Esta palavra diz de fortaleza. Aqueles que confiam em Deus, aqueles que colocam a esperança em Deus, aqueles que acreditam em Jesus Cristo, que entregam a sua vida nele, mesmo nos momentos de dificuldades, seja de depressão, seja de opressão influenciada por forças que nós não vemos, mas nós sabemos. Mas na autoridade do nome de Jesus Cristo, a sua vida pode ser transformada, a sua vida pode ser mudada. Por isso, eu te convido a você entregar o teu problema, a tua dificuldade, tua depressão, tua opressão, tua necessidade, tua angústia, tua ansiedade nas mãos do Senhor Jesus. E eu quero orar com você para que esse Deus que está sendo falado hoje venha entrar na tua vida e mudar a tua história. Eleva o teu pensamento, o teu coração a este Deus agora. Senhor Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, olha estas vidas, Senhor, que estão aí na dificuldade, na opressão, na depressão, na aflição, na angústia, nesse estágio, Senhor, deplorável que muitas vezes o inimigo das nossas almas nos leva. Mas, Senhor, neste momento, ela está crendo, mesmo que tenha pouca fé, que o Senhor tem o poder de mudar a história dela. Eu repreendo todo o mal, toda opressão, toda depressão, toda angústia, aflição, em nome de Jesus Cristo, desta vida. E eu abençoo esta vida, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu profetizo que a vida desta pessoa nunca mais será a mesma, porque Jesus Cristo adentrou em sua vida. E quando Jesus adentra, a sua história é mudada e uma nova história é escrita. Deus abençoe a todos. O nosso muito obrigado. Até o nosso próximo programa, Momento de Reflexão.